Quero dar meu boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, em Taubaté. Então, nós estamos continuando, os nossos cultos online e estamos trabalhando a temática daqueles pontos difíceis de serem compreendidos, E hoje, se Deus permitir, nós vamos falar sobre as duas naturezas, Então, nós vamos orar, vamos cantar um pequeno corinho, um cântico, pequeno cântico. E aí vamos estudar o nosso texto, em Romanos capítulo 7, do versículo 15 até o final. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. O privilégio que temos de sermos filhos do Senhor, temos a vida eterna. Queremos pedir ao Pai o perdão pelos nossos pecados, a purificação, a sensibilização dos nossos corações para podermos receber a palavra do Senhor. Trabalhe em nossas vidas como é do agrado do Senhor, nos ensinando mais a palavra e nos levando a aplicar a mesma aos nossos corações, às nossas vidas, de maneira tal que nós possamos honrar, glorificar ao Senhor a cada dia. É que nós te pedimos, já agradecidos e confiados no nome de Jesus. No nome dele oramos. Amém. Em Romanos 8, 29, diz assim que Deus, nos tem predestinado para sermos conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, verso 29. Ser como Cristo é um corinho antigo, Diz que ser como Cristo não, meu desejo, Meu desejo, ser como Cristo, meu desejo, ser-lhe fiel, ser como Cristo, assim eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Meu desejo, ser como Cristo, meu desejo, ser-lhe fiel, ser como Cristo, oh sim eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Chegou uma hora que faltou aí, Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15. Romanos 7, versículo 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado.
Nós estamos gravando aqui da sala da nossa casa e às vezes nós temos alguns barulhos que vêm aí da rua, né? E às vezes podem atrapalhar um pouquinho. Hoje, né, no nosso estudo da palavra de Deus, nós estamos falando sobre aqueles pontos difíceis de serem compreendidos. No domingo passado, nós falamos sobre a diferença entre posição e estado do crente, né? E hoje nós vamos enfatizar aí a importância de reconhecer a natureza dupla, né, que o crente possui. É interessante como muitos crentes ficam desanimados porque eles não entendem essa doutrina. Todo cristão, ele experimenta a verdade, né, essa realidade dessa natureza dual, né, interior aí, essa natureza dupla. Eu posso dizer que nem todo crente entende a doutrina, a explicação da experiência, né? E o assunto, ele pode ser expresso aí da seguinte forma, né? Eu vou começar aqui com vocês, olhando para um versículo que está em 1 Coríntios 2,14. E esse versículo, em 1 Coríntios 2,14, ele nos mostra que toda pessoa tem uma natureza, né? Veja, 1 Coríntios 2,14, assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural tem apenas uma natureza, né? O homem não regenerado é aquele homem sem o Espírito de Deus. Diz aqui que ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? Isso parece loucura, o Espírito de Deus não está habitando na vida dele. Então, é o homem como ele é por natureza, né? E separado de Cristo. E aí, quando, né, um homem natural, um incrédulo, ele acredita, ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ele nasce de novo. E ao nascer de novo, ele recebe uma natureza completamente nova. Uma coisa que a palavra de Deus diz é que ele recebeu sua velha natureza pelo seu nascimento natural, por sua união com Adão, mas pelo seu segundo nascimento, esse novo nascimento, ele recebeu uma nova natureza devido à união dele com o que é chamado na Escritura de último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. E se você lembra do versículo de 2 Coríntios 5,17, diz assim, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Então, ele tem duas naturezas agora. Ele tem a velha natureza, ele tem a nova natureza também. E isso me leva a mais um ponto aqui, que quando nós nascemos de novo, nós recebemos essa nova natureza, mas nós não perdemos a velha. Então, é importante notar isso aqui, que enquanto nós estivermos no corpo, nós nunca perderemos aquela velha natureza adâmica. Então, sempre haverá duas naturezas dentro de nós, a velha e a nova. Né? E ampliando um pouquinho mais, essas duas naturezas dentro de cada crente são opostas uma à outra, né? São diferentes. Uma é totalmente má e a outra é totalmente boa. E nós vamos dar uma olhada aí nessas naturezas, começando com a velha natureza. Toda criança nascida, né, da geração humana, ela possui essa velha natureza. Que o Novo Testamento, às vezes, chama de velho eu, né, ou velho homem. Também é descrito como aquela natureza pecaminosa. Então, eu vou pedir para você olhar em Romanos capítulo 6, veja o versículo 6, diz assim, ó, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Viu que chamou aí de velho homem, né? Nosso homem velho, tá? Se você está comigo, olha capítulo 7 de Romanos, versículo 18, faz assim, porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne não habita bem algum,
E agora ele fala assim dessa carne, né? Capítulo 8 de Romanos, versículo 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja que ele vai confrontando, ele vai falando de velho homem, a carne. Efésios 4, 22. Diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Veja, velho homem. E Colossenses 3, versículo 9, diz assim, ó: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então você vê que ele chama, né, de velho homem, ou fala da carne, né, natureza pecaminosa, aí como nós conhecemos. A velha natureza é a natureza de Adão. Deus criou o homem com uma natureza sem pecado, né? E a partir do momento que o pecado entrou, né, e Adão, então, se tornou espiritualmente morto, né, escravizado por Satanás, e aí nós colhemos, então, o resultado. Olha Romanos capítulo 5, veja o versículo 12, assim, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, nós temos essa natureza adâmica aí, né? Em nós recebemos isso por herança, vamos dizer assim. E essa velha natureza, né, é uma natureza herdada. Nós recebemos a nossa natureza de nossos pais, que receberam a deles de seus pais, e aí então você tem essa árvore genealógica. Nenhum de nós tem do que se orgulhar, né, vamos dizer assim, dos nossos ancestrais, quando pensa nessa questão da natureza pecaminosa. Olha o Evangelho de João, veja o capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 6, diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Se eu comparar isso com o Salmo 51, olha o versículo 5, Salmo 51, versículo 5, diz assim, olha: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, você veja, assim, que nós temos essa natureza herdada aí, né, dos nossos pais, e é uma natureza decaída. Começa lá em Gênesis, capítulo 1, veja o versículo 26. Quando Deus criou, né, ali o homem e a mulher, veja lá os versículos 26 e 27 do capítulo 1, diz assim: disse Deus, façamos, Gênesis 1, 26, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e a mulher os criou. Então, no início está tudo certo. Olha agora o que acontece no capítulo 2, versos 16, né, até o 17, veja lá. E ordenou o Senhor Deus, Gênesis 2,16, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha o problema aí. E nós sabemos que eles comeram. No capítulo 3, né, no versículo 12 em diante, até o 24, eu não vou ler todos os versículos, mas olha o versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. O 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Fica aquele empurra, né? E aí, se você continuar lendo aqui, você vai ver as consequências por quanto, em razão da desobediência, e aí essa natureza, então, decaída, né? Peço para você abrir agora em Eclesiastes, capítulo 7, dá uma olhada lá, né? Eclesiastes, capítulo 7,
Tá? Nós vamos ler aqui o versículo 20. Diz assim, olha: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca pegue. Então, nós herdamos isso, essa natureza decaída, e a tal ponto que não existe homem justo sobre a face da terra e que nunca pegue. Isaías 53, versículo 6, versículo conhecido, né? Olha o que ele diz aí sobre nós. Ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, a nossa iniquidade, né? Comparando lá, voltando para Romanos, olhando o capítulo 3 de Romanos, veja o versículo 10. Ele diz assim, olha: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Aí ele continua aqui, olha o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, olha, é a natureza adâmica, é uma natureza herdada, é uma natureza decaída, ela é uma natureza totalmente corrupta, né? Má. Abra lá em Gênesis 6, versículo 5. Né? Vamos ver um pouquinho aqui do que está acontecendo aqui em Gênesis 6. Veja aí, por favor, o versículo 5, né? Nós vamos ler o 5, depois o 11 e o 12. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha o versículo 11. Diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. O 12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Veja a situação, então, terrível. Olha como é essa natureza pecaminosa aqui, né? Corrupta, uma natureza má. Olha em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler aqui, né, alguns versículos. Versículo 5 diz assim: por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Ou seja, totalmente corrompido, né? Jeremias 17 aí, Jeremias capítulo 17, dá uma olhada aqui, né? Se você puder olhar em Jeremias 17, veja o versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, totalmente corrompido, né? Se eu fosse lá olhar lá em Efésios, vai descrever esse pelo homem como terrível, né? E não somente corrupta e má, mas também fraca, frágil. Ela é marcada por enfermidades, por tristeza, por fraqueza, por doença, por morte, né? Se você olhar no livro de Jó, dá uma olhada em Jó capítulo 10. Jó capítulo 10, veja o versículo 20. Diz assim: porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me para que eu, por um pouco, eu tome alento. Eu estava tão cansado dessa situação que você precisa de alento, precisa de um pouco de descanso, nos aguentando mais essa situação. Veja o capítulo 14 de Jó, se você puder olhar o versículo 1, diz: o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Versículo 2, sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Então é frágil, né? Ou seja, é uma natureza que é corrupta, que é má, que é fraca, que é frágil, que logo passa, diz, é como uma flor que logo murcha, né? E ela é uma natureza que você não consegue mudar, ela é imutável, nós não podemos fazer nada para melhorar ou mudar essa velha natureza.
Você pode ser educado, você pode se fantasiar, ou vou dizer assim, simular, né? Mas ainda lá no fundo é uma natureza má, uma natureza corrupta. Eu vou voltar aqui no capítulo 14 de Jó, veja o versículo 4, ele diz assim: quem do imundo tirará o puro? E já responde: ninguém. Quem que vai tirar do imundo algo puro? Não tem como fazer isso, né? Ninguém vai conseguir. Olha em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, Jeremias 13, 23, diz assim: quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram essas coisas? Assim, pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas saias, e os teus calcanhares sofrem violência. Pela multidão das tuas maldades, multidão das tuas maldades. Então, é uma natureza corrupta, uma natureza má, fraca, frágil, que não pode ser mudada, e que é condenada por Deus. Veja a sentença que Deus dá para essa natureza em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Diz assim, ó: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Deus teve que resolver a situação e aplicar a condenação, e alguém teve que pagar, né? E nós sabemos que Jesus pagou por nós naquela cruz. Então, essa é a velha natureza. E aí você encontra também a palavra de Deus falando sobre a nova natureza. Eu vou olhar e começar essa discussão dizendo o seguinte: no momento em que você, né, entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo e creu nele, você nasceu de novo, então você recebeu uma nova natureza. E aí a pergunta é: como é que é essa nova natureza? Em primeiro lugar, ela é nova. A nova natureza, como diz em 2 Coríntios 5,17, é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, não é a velha natureza que foi remendada, foi melhorada. Não, é uma nova natureza. E essa nova natureza, ela é divina, é a natureza do próprio Deus. Você vai dizer, mas como isso? Então vamos olhar. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos começar lá em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Diz assim o 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, diz assim, ó, mas de Deus. Olha essas três palavrinhas. Mas de Deus. Então, é uma natureza divina. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, né? Vamos lá no capítulo 1 de 1 Pedro, olhar os versículos 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, diz assim, ó, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4 diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, essa nova natureza interior é a própria vida do Senhor Jesus ressuscitado, que está sobre o trono de Deus, e essa vida nos é concedida pelo Espírito Santo de Deus. Então, é uma natureza nova, é uma natureza divina, e é uma natureza espiritual. Volta para o Evangelho de João lá, capítulo 3, veja o versículo 6, diz assim, ó: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então é espiritual. E se você comparar com 1 Coríntios 15, versículos 45, né? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45. Diz assim, ó, e eu vou até os 50, tá?
Assim também está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então veja bem, natural, depois espiritual, né? O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então falou lá do Adão e Jesus Cristo. Qual terreno tais são também os terrestres? E qual celestial tais também os celestiais? E assim como trouxemos a imagem terrena, assim traemos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aí você vê, então, que é uma natureza espiritual. E é essa aí que, né, nós temos aí essa promessa maravilhosa de vida eterna aí em Cristo Jesus, né? Tanto é que nós vamos passar, se tivermos vivo, por uma transformação, né? E ela é, então, divina, ela é sagrada. E essa nova natureza, ela não pode pecar. Fala, mas que isso? Vamos olhar, então, em 1 João 5,18 e ver o que significa, então, 1 João 5,18. Vamos ler lá. 1 João, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que significa isso, né? Primeiro, aquele que é nascido de novo não peca habitualmente. A palavra ali no grego dá essa ideia de habitualmente. Também significa que aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Deixa eu comparar isso com 1 João 3,9. Diz assim, ó: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aí você vai perguntar, mas então por que o crente peca? Por causa da velha natureza. Nós vamos falar agora sobre essa coexistência da natureza velha com a nova natureza. E aí talvez nós vamos entender melhor o que está acontecendo em Romanos 7, né? Primeira coisa que nós vamos ver é essa coexistência aí, né? Ou seja, elas existem dentro de cada cristão, né? Tanto o velho quanto o novo homem. A Bíblia não ensina, nem é possível que alguém experimente a erradicação da velha natureza, né? Ah, não, eu não tenho mais a velha natureza, alguém tirou isso. Não existe isso. A velha natureza adâmica estará em nós até que o Senhor venha e nos conceda um corpo correspondente com a nossa nova natureza. Olha isso em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz assim, ó: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas. Veja que nós seremos transformados, né? Vamos receber um corpo correspondente a essa nova natureza. E aí nós entramos no capítulo, né, 7 de Romanos, que nós começamos a ler, e vemos que as duas naturezas estão em oposição constante. Olha em Romanos 7, veja o versículo 19, ele diz, Paulo: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Vamos até o 24. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí, no último versículo, ele fala que é Jesus Cristo que vai nos libertar isso, quando ele nos levar para junto dele. Então, nós estamos em oposição, né? Nós temos essas duas naturezas se opondo dentro de nós.
E aí, né, eu olho para Gálatas, capítulo 5, verso 17, diz assim, ó, porque a carne cobiça contra o espírito, ela milita contra o espírito, né, e o espírito milita contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Então, eles estão lutando lá para que nós não façamos, né, aquilo, por exemplo, que a carne luta para que nós não façamos o que o espírito quer que façamos. Né? E o espírito está lutando para que nós não façamos aquilo que a carne quer que façamos. Então, ambas as naturezas produzem um tipo de fruto, né? Olha aqui em Gálatas 5, verso 19 até o 22, diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, olha os frutos, né, que são diferentes aí, né? E nós temos veja, no versículo 19, 20 ali, os atos da natureza pecaminosa. No versículo 22, nós temos o fruto do Espírito. Então, ambas as naturezas devem ser tratadas de maneira diferente. E agora eu quero dar aqui nesse finalzinho aqui, né, o caminho, né, para que nós possamos vencer a cada dia. Quero dizer para você que é uma luta que todo crente tem. E dependendo dele alimentar a velha natureza ou a nova natureza, ele terá vitória ou não. Então, em primeiro lugar, a velha natureza deve ser mortificada, né? Vamos dizer assim, ela deve morrer de fome, vamos dizer assim. E a nova natureza deve ser alimentada. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, veja o versículo 14, diz assim, ó. Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, a pessoa precisa se revestir do Senhor e não dar atenção para os cuidados da carne. Ou seja, se você vê algo ruim, lê um livro ruim, você vai alimentar a velha natureza. Se você lê a palavra de Deus, você vai alimentar a nova natureza. Então, essa velha natureza deve ser posta de lado, e a nova natureza deve ser colocada assim em foco, né? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Olha aí, Efésios 4, versos 22, 23 e 24. 22 é assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, você deve se despir daquelas coisas do velho homem e se vestir das coisas do novo homem, tá? Vamos comparar isso com Colossenses, capítulo 3, versos 8, 9 e 10. Diz assim, ó, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Olha o versículo 10. E vos vestis do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, você tira uma coisa, coloca outra no lugar. O problema é que as pessoas, às vezes, tiram e não colocam nada no lugar. E aí, o que acontece? Ficam tendo problemas e mais problemas aí na sua jornada diária, sua jornada cristã, né? Então, primeiro você tem que mortificar, ou seja, a natureza que você alimentar, ela estará fortalecida. Se você alimentar a velha, ela ficará forte. Se você alimentar a nova, ela ficará forte, né?
E você tem que colocar algumas coisas de lado da velha natureza e colocar ali em foco as coisas da nova natureza. Então, você deve contar aquela velha natureza como morta e a nova natureza como viva. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, olha o versículo 11, diz assim: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu tenho que me considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Coloque isso junto com Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Olha o versículo 20, diz assim. Eu estou em Efésios, Gálatas, capítulo 2. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, eu tenho que considerar o quê? Que Jesus está vivendo em mim. Você precisa considerar que Jesus está vivendo em você. Quando Jesus morreu, né? Vamos dizer assim, no propósito e na avaliação de Deus, ele estava mortificando a nossa velha natureza. Agora, a nossa velha natureza, então, ela não está realmente morta? Não. Só que eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que tomar consciência como se ela estivesse ali. Ó. Eu tenho que tratar o velho como morto, como enterrado. E aqui é interessante, porque quando você chega em Romanos 7, versos 24 e 25, né, o apóstolo Paulo, que está ali tendo essa luta dentro dele, lembra lá? Ele quer fazer o bem, não consegue, ele não quer fazer o mal, e ele acaba fazendo o mal. Ele faz uma pergunta ali na hora do desespero: quem é que me livrará? Quem é que me salvará? E ele responde a própria pergunta dele. Ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, porque o Senhor Jesus Cristo, vivendo em nós, nos dará vitória na nossa luta diária que nós temos aqui. Abra sua Bíblia em Romanos 8, veja aí os versículos 12 e 13, assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Versículo 13: porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, em Romanos 7, o apóstolo Paulo está tendo esse problema aí na vida dele. Eu não vou hoje entrar no mérito da questão de qual seria o pecado que o apóstolo Paulo estava cometendo. Mas eu posso dizer para você que era algo contrário à vontade de Deus. Então, ele teve a mesma luta que eu tenho, que você tem, que nós temos a cada dia, onde nós nos esforçamos para fazer o bem e acabamos fazendo aquilo que é errado diante de Deus. E aí você não quer fazer aquilo que é errado, você quer fazer o que é certo diante de Deus. Então, nós temos que lidar com isso, né? Nós temos que alimentar a nossa nova natureza, nós temos que colocar de lado a velha natureza, considerá-la como morta, né? E não tem mais poder na nossa vida, e nós temos que considerar, então, essa nova natureza viva, né? Atuante em nossas vidas, entendendo que é Cristo que deve viver em nós, e não nós mesmos. Porque quando nós começamos a querer nós mesmos controlarmos as nossas vidas, nós acabamos fazendo tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, eu espero que você possa entender essa situação aqui. Então, que nós temos duas naturezas, a velha e a nova, elas estão se opondo, e dependendo de quem nós estivermos ali alimentando, né, considerando como vivo, aí nós vamos ter vitória ou não, dentro daquilo que Deus tem colocado na palavra dele, né? Eu espero que você possa ter clareado um pouquinho mais esse assunto, e se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos tratar de um outro ponto difícil aí de ser compreendido, né? Vamos terminar com a palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos porque o Senhor tem nos dado mais um dia de vida, o Senhor tem cuidado de nós,
Pedimos que o Senhor possa continuar cuidando, nós estamos lutando diante dessa pandemia, que o Senhor nos dê vitória, Senhor Deus, também na nossa vida diária como cristãos, que nós possamos a cada dia mais aprendemos como lidar com a nova natureza, permitindo que ela tenha mais e mais controle em nossa vida, e assim nós possamos ter vitória, nós possamos estar realizando a vontade do Senhor a cada dia, a cada momento do nosso viver aqui na Terra. Pai de amor, continua conosco, é o que nós te pedimos, desde já agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, e se Deus permitir, no próximo domingo continuaremos nosso estudo.